Como diria Eric Hobsbawm, mal saímos da Segunda Guerra Mundial e mergulhamos razoavelmente numa Terceira Guerra Mundial. Bem peculiar. Roda a vinheta. Fala, meu povo, que bom te encontrar aqui no canal. Vamos tratar de um tema incrível que aparece no seu Enem, aparece em vestibulares, na sua prova, na escola, e às vezes a gente fica aí maluco com vários detalhes. Vou tentar resolver rapidinho alguns problemas para você. Vamos conversar hoje sobre o período da Guerra Fria, que é justamente um momento geopolítico de grande importância pós Segunda Guerra Mundial. Esse período ele é bastante específico, ele vai de 1945 até 89/91. Muita gente me pergunta, poxa Everton, 89 ou 91, quando acabou a Guerra Fria? Meu povo, isso aqui são datas de alguns marcos importantes. Queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética. Para entender como tudo isso se processou, nós precisamos compreender a crise do socialismo, beleza? Mas isso aí é um assunto para a nossa próxima aula. Hoje nós vamos partir para a análise de vários pontos aqui e o primeiro deles, a Guerra Fria como uma disputa ideológica, certo? Essa disputa ideológica vai trazer para a gente o capitalismo e o socialismo, dois modos de produção, duas maneiras de organização social e econômica completamente distintas, antagônicas, você pode dizer. No capitalismo, nós vamos ter os Estados Unidos como principal representante. No caso do socialismo, nós temos como principal representante a União Soviética. O capitalismo, os meios de produção são propriedade privada, a ideia do livre mercado. Outra coisa que a gente pode pensar, o capitalismo ele objetiva o lucro. O socialismo, os meios de produção nas mãos do Estado. Outra coisa importante, a economia planificada. Uma coisa que você não pode esquecer, não existe classes sociais dentro do socialismo, beleza? Então, conflito ou disputa ideológica consistia no quê? Estados Unidos e União Soviética buscavam estabelecer o maior número de países, ou trazer, na verdade, o maior número de países e regiões para a sua área de influência, tanto política quanto influência econômica. Esse conflito tem essa particularidade e recebe inclusive esse nome, por quê? Porque essas duas potências de fato elas não entraram em confronto armado direto. Estiveram envolvidos em alguns episódios, mas não houve uma guerra direta, beleza? Quando a gente fala dessa disputa ideológica, da Guerra Fria, não podemos esquecer jamais da famosa corrida aeroespacial armamentista. O que é isso? Uma disputa no campo tecnológico, no campo militar. Por isso que eu coloquei aqui, ó, essa corrida aeroespacial armamentista tinha fins bélicos. Começa com a União Soviética, com o lançamento dos satélites, o Sputnik. Depois nós vamos ter o lançamento da cadelinha Laika, o Yuri Gagarin que vai para lá, os Estados Unidos que cria a NASA e aí manda o ser humano ao espaço, manda o homem pisar a Lua, enfim. Essa disputa, ela tinha muito mais de um caráter bélico, de investigação, de tentar espionar territórios inimigos, entre aspas, do que realmente se transformar numa batalha efetiva, beleza? Então não esquece disso daí, característica fundamental, disputa aeroespacial armamentista ou corrida aeroespacial armamentista com fins bélicos, tá massa? Além da corrida espacial, vamos aqui para o terceiro ponto importantíssimo, a divisão em regiões de influência. Quando nós temos que avaliar a Guerra Fria, nós vamos perceber logo uma divisão regional. Primeiro, segundo e terceiro mundo. Primeiro mundo, os países capitalistas mais ricos e desenvolvidos. Segundo mundo, os países do bloco socialista. E o terceiro mundo, os países considerados capitalistas
mais pobres, beleza? Um outro ponto importante é lembrar que na década de 50 houve uma reunião chamada Conferência de Bandung, onde se estabeleceu os chamados grupos ou países não alinhados, beleza? Quem eram esses países? Dá dois exemplos aí, Índia e China. No que diz respeito à divisão efetiva do espaço geográfico, vamos tomar aqui, a Europa como nosso grande exemplo. A Europa ela foi dividida em Europa Ocidental e Europa Oriental. Um marco importante dessa divisão vai ser a famosa Cortina de Ferro. Quando a gente fala da Cortina de Ferro, não é uma cortina, não é um muro, não é uma grade, mas sim um conjunto de países, olha aqui o mapa, um conjunto de países que formavam uma verdadeira barreira, isolando a União Soviética do restante da Europa. Nós tínhamos aí alguns países como a Alemanha Oriental, Hungria, Bulgária, Polônia, Tchecoslováquia, Romênia, o grupo de países do chamado leste europeu que estavam diretamente ligados à influência soviética. Outro marco importante dessa divisão territorial dentro da Europa vai ser justamente o grande troféu da Segunda Guerra, a Alemanha. A Alemanha será dividida em duas partes. Nós vamos ter a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental capitalista, dividida em três zonas de influência: a zona britânica, a zona francesa, a zona estadunidense e o lado sob influência da União Soviética. E aí, muita gente olha para mim e fala: poxa, Everton, mas quando a gente pensa aí na Guerra Fria, será que essa divisão ela foi uma divisão proposital, orquestrada, arquitetada, ou simplesmente foi algo natural que ocorreu ao acaso? Ao acaso não foi, né, minha gente? Existiram alguns encontros políticos ainda no finalzinho da Segunda Guerra que são importantes. Um deles, a Conferência de Yalta, onde Churchill, Roosevelt e também Stalin vão se reunir para tentar traçar os rumos futuros pós-Segunda Guerra. Dentro dessa reunião, alguns aspectos serão apontados. E dentre esses aspectos, nós vamos ter exatamente a divisão da Alemanha, como ela ficaria e mais, um detalhe importantíssimo. Quando a gente fala da divisão da Alemanha, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, nós temos esse problema aqui, olha nesse mapa. Berlim, a capital alemã, ela vai ficar exatamente do lado da Alemanha Oriental, ou seja, do lado da Alemanha socialista, mas ela é a capital histórica da Alemanha e reivindicada pelos dois lados. O que se faz com Berlim? Divide Berlim em duas partes, a Berlim capitalista e a Berlim socialista. Mas cuidado, esse processo de divisão inicial não é marcado pelo muro. O muro ele só vai existir ou passar a existir na década de 60, ok? Então muito cuidado com isso. O muro de Berlim ele não é construído imediatamente após a divisão das duas Alemanhas e também da Berlim em duas áreas de influência. Acordos políticos e econômicos marcaram esse período, ok? Para que essas áreas de influência pudessem se consolidar, alguns acordos eles foram efetivamente firmados. Primeiro vamos falar dos acordos políticos. Dentro dos acordos políticos podemos citar dois acordos. Um do lado capitalista, outro do lado socialista. A criação da OTAN e posteriormente a criação do Pacto de Varsóvia. Eram acordos políticos e acordos militares, acordos de cooperação militar. Consistia no seguinte: aqueles que faziam parte da OTAN ou do Pacto de Varsóvia tinham o compromisso de se protegerem, né? Caso alguém de fora atacasse, leia-se, do lado capitalista atacasse o socialista ou do lado socialista atacasse o capitalista, todos estavam compromissados a se defender. Então fica atento aí, OTAN e Pacto de Varsóvia. Também tivemos os acordos econômicos. Dentre eles, vamos citar dois importantíssimos, tá? Plano Marshall, desenvolvido pelos Estados Unidos,
e o Comecon. No caso do Plano Marshall, o Plano Marshall consistia em ajuda financeira direta. Os Estados Unidos financiaria os países da Europa Ocidental ou aqueles que estivessem ao seu lado no processo de reconstrução tanto da estrutura quanto da infraestrutura econômica. Já do lado socialista, nós tivemos a criação do Comecon. O Comecon não era um plano de ajuda econômica direta, mas sim um acordo de cooperação tecnológica e comercial entre os países que fizessem parte desse acordo. Belezinha? Tranquilinho até aí? Para finalizar a nossa aula, vamos para o último ponto, os conflitos indiretos. Como assim conflitos indiretos? No período da Guerra Fria não foi um período que não teve conflito, não teve guerra? Ô meu monstrinho, minha querida, pelo amor de Deus, não fala isso, que isso é um erro clássico, é um erro gravíssimo. O aluno que não está ligado, ele comete esse erro, mas você que sabe de tudo, que está ligado na aula, que está ligado no conteúdo, não vai cometer esse erro. Existiram vários conflitos em que as potências se envolveram, não entraram em confronto direto. Vou citar alguns exemplos para vocês, beleza? Guerra da Coreia, primeiro grande conflito. Guerra do Vietnã, uma guerra emblemática, 20 anos de conflito, trouxe várias transformações, impactos culturais, como o movimento hippie, o período da chamada contracultura. Nós tivemos também um período de grande tensão, crise dos mísseis, a influência política dos Estados Unidos na América Latina. Todo mundo sabe, você sabe também o que foi que aconteceu, não sabe não? Os governos militares que se estabeleceram aqui na América Latina. Todos esses conflitos tiveram a participação de uma das duas potências. Então fica atento a esses detalhes básicos da Guerra Fria, que eu tenho certeza que você não vai errar questão, que você vai se dar muito bem. Belezinha? Tranquilo? Já se inscreveu no canal? Já clicou no sininho? Compartilha esse vídeo. Um abraço, até a próxima aula. Valeu!